Meus convidados, que é o David Rodrigues e a pastora Amélia. David Rodrigues, você está na escuta? Você pode entrar agora? Ah, entrou sim, estamos aqui. Bom dia, meu amigo. Bom dia, pastor Genival. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham nesse momento, nessa manhã tão abençoada, onde nós vamos estar realizando esse estudo, né? Mais uma vez, é um prazer estar aqui com todos vocês, um prazer estar aqui também com a pastora Amélia, para a gente poder estar cada vez mais agregando sobre esse tema tão importante para a gente continuar conhecendo e crescendo espiritualmente. Que Deus nos abençoe com a sua paz, com o seu conhecimento e entendimento nessa manhã. Amém. Pastora Amélia também está aqui conosco. Bom dia, pastora Amélia. Pastora Amélia, ela é a editora do meu livro. É um prazer imenso, é uma honra ter a senhora aqui. Depois ela vai dizer aqui os livros que ela fez, ela vai falar dela, falar sobre seus atributos, mas eu gostaria de antemão mostrando para vocês de que Deus colocou essa mulher no meu caminho para me abençoar. Então, está aqui esse livro, É Tempo de Oração, que vocês conseguem ver na tela. Quando você começar a lê-lo, você abri-lo, você já vai ver que o nome dessa mulher está aqui. Amélia Alonso, ela que editou o meu livro e que me ajudou. Vale Saúde 100 é a assinatura que oferece atendimento médico de qualidade a preços baixos. E muito nessa obra de Deus, que é construir essa obra, esse livro. Então, pastora Amélia, ela é pastora lá da igreja quadrangular do bairro Bela Vista, na cidade, na capital aqui de Belo Horizonte. Bom dia, pastora. Bom dia, pastor Genival. Bom dia, David. Para mim é uma grande honra, um grande privilégio estar aqui entre vocês. E bom dia a todos vocês que estão conosco, conectados, para ouvir mais uma palavra, é tempo de oração, né? Onde nós estaremos trazendo aqui uma palavra de Deus, direcionada de Deus para o seu coração. Para mim é um privilégio, uma honra muito grande estar aqui presente com vocês. Que Deus abençoe todos. Obrigado vocês por estarem aqui conosco. Está aqui a Valdenice Freitas dizendo: bom dia, pastora Amélia. Valdenice Freitas dizendo: seja bem-vinda, pastora Amélia. Cátia Virgínia dizendo: bom dia, Deus continue abençoando. E aí nós temos aqui pessoas que já estão dando as boas-vindas para a pastora Amélia, para o David, que já é o terceiro, né, David, que está aqui comigo. Espero que seja o terceiro de muitos, de muitos outros. Inclusive, nós estamos com um projeto do David, ele entrar com um programa também, com a participação dele. Numa quarta-feira, provavelmente, ele vai vir com um quadro. Nós vamos falar isso no decorrer, porque são 6 horas e 33 minutos e é momento da oração, porque é Mateus 6:33, e eu vou realizar nesse momento a oração. Pastora Alice está por aí ainda, né? Saiu aqui chegou. Tá bom. Então, vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seja glorificado através desse bate-papo, desse debate, através desse quadro Mateus 6:33, seja glorificado através desse programa, desse vídeo. Agora nós estamos ao vivo, meu Deus, são 6 horas e 33 minutos, pulou para 6:34, e assim, dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo, tempo após tempo, Senhor, porque tudo passa. Assim seja o Senhor conosco em todos os momentos da nossa vida. Eu quero abençoar esse sábado na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família. Eu quero abençoar esse sábado na vida da pastora Amélia e toda a sua família, pastor, com o David e toda a família, o obreiro David, que ele é um obreiro do reino, meu Deus, e todos os obreiros do reino e de outras denominações
denominações. Meu Pai, que sejam abençoados, que seja abençoada a tua igreja. Quando eu falo a tua igreja, meu Pai, é no geral, é de uma forma genérica, meu Pai, trazendo aqui todas as denominações, e nós oramos que nós abençoamos em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo essas pessoas que estão nesse grupo de oração que essa pessoa enviou, que eu enviei, todas essas pessoas que estão nesses grupos de oração, na lista de transmissão, os meus amigos e os amigos de cada um que estão, meu Deus, nos contatos e que receberam nesse momento, meu Pai, que receberam esse link para entrar e estar conosco, eu abençoo a todos em o nome de Jesus e determino que o Senhor venha falar em cada coração. Nós temos 2 grupos de pessoas. Esse grupo de pessoas que já está dentro do reino, já está sendo usado pelo Senhor, já está sendo discipulado pelo Espírito Santo e guiado pelo poder de Deus, pela misericórdia e graça do Senhor. Mas nós temos um grupo de pessoas que está fora desse reino. E nós queremos, meu Pai, nesta manhã, neste dia, nesse vídeo, meu Pai, trazer a porta para que essa pessoa ela possa entrar pela porta, entrar nessa porta do reino de Deus, que é Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que assim o Senhor abençoe os que estão fora desse reino, para que possam entrar e servir a Deus. Não servir placa de igreja, denominação, sumo sacerdote, servir homens, mas servir a Deus, respeitando as autoridades eclesiásticas, respeitando os homens de Deus, respeitando uns aos outros, porém servindo e adorando a Deus. Em o nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. É isso então aí. É isso aí. Eu vou trazer para a tela reprisando a contextualização esse vídeo do nosso porque debate. De fato foi muito bom esse dia que nós falamos, esse debate que nós discutimos sobre este assunto aqui, sobre o reino de Deus, e é por esta razão de que eu estou trazendo para todos vocês, tá? Enquanto vocês estão assistindo aí, ou ao vivo, ou assistindo na live gravada no decorrer do dia, eu gostaria de que você escrevesse nos comentários, porque como nós estamos vivendo o final do ano, eu gostaria que você começasse a determinar de que esse ano de 2024, ele vai ser o maior e o melhor, o ano mais próspero da nossa vida. Pode ter outro igual a esse, pode ter outro melhor do que esse, no ano 2025, 26, mas 2023, 2022, 2021 para trás, não teve um ano tão abençoado quanto será esse ano de 2024. Então, eu gostaria que você escrevesse isso. Eu determino pela fé. Quando você diz eu determino pela fé, então você começa a imaginar de que esse ano de 2024, de um ano você vai fazer ele valer por 3, que foi o que eu fiz comigo nesse ano 2023. E realmente esse ano 2023 ele valeu por 3. Então você deve determinar, confessar com a sua boca. Você deve escrever. Uma coisa é você pensar, outra coisa é você falar, mais forte ainda quando você registra. Então procure registrar. Registra isso aqui nos comentários, dizendo que esse ano de 2024 vai ser o maior e o melhor da nossa vida, da minha vida, da tua vida. Tá bom? Nós vamos então continuar. Se tiver batendo a hora diferente, alguma coisa diferente, é porque nós estamos refrisando aqui justamente esse programa que nós fizemos no sábado, junto com o David Rodrigues e a pastora Alice. Tá bom? Então,
Então vamos voltar eles falando. Fala aí, vamos lá. Antes, porém, está aqui a Elisa Helena dando bom dia, o Daniel, bom dia, a Cátia Virgínia, bom dia, pastora Amélia. E vão participando, pessoal. Vão participando, vão escrevendo. E vocês que estão chegando agora, já envia para a sua família, para os grupos, envia o link que está aí, você só enviar o link, tanto pode copiar pelo YouTube, como você que está dentro dos grupos. Eu tenho um outro grupo, mas como são 6 horas e 38 minutos, enquanto eu fizer passar a palavra aqui para os colegas, eu vou mandar para esse grupo, porque eu tenho um grupo que eu fiz assim, são pessoas novas. Eu tenho um grupo oficial que eu posso mandar link, falar todo momento, respeitando aquele horário da noite, do sono, né? Que depois das 10 eu acredito que não é legal, que não é sensato você ficar colocando no grupo mensagens, boa noite, essas coisas. Não é sensato. De 10 às 6 da manhã. E esse grupo que eu tenho são grupos fechados, que só quem entra são os administradores. E eu aviso que é grupo fechado. Quem quiser falar comigo no particular, então pode falar. Assim, quando terminar aqui essa live, no gravado, eu vou colocar os links. Tanto o link para você entrar no grupo de WhatsApp, participar da oração, como também o link da compra dos vídeos, para ajudar o canal. Tem o Pix também para quem quiser ajudar o canal. Nós vamos deixar aqui na descrição. O segredo para a gente manter contato está na descrição, tá bom? Muito bem. Deixa-me ver. Como vocês já conhecem o obreiro David, que eu estou procurando evitar tirar essas nomenclaturas, esse negócio de pastor, essa coisa de obreiro. Estou procurando tirar até de mim. Por quê? Porque eu vejo de uma forma assim, sabe, meio sabotada, meio, sabe, ultrapassada. É como se, sabe, ela pode impedir as pessoas que estão fora do reino, como se fosse mais uma denominação, mais uma placa de uma pessoa que possa impedi-la, e nós não queremos fazer um trabalho assim. Nós queremos fazer um trabalho que seja antidenominacional, sabe? Um trabalho que não tem fronteiras denominacionais. Seja você da linha pentecostal, da linha reformada, luterana, seja você da linha neopentecostal, de qualquer linha ou interpretação teológica, não importa. Jesus não fez acepção e nem fará acepção de pessoas. Ele está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então eu quero dizer para os amigos, colegas aqui, que sem formalidade, fica à vontade, pode me chamar de Genival, de Lira, de pastor, como se sentir à vontade. Eu vou chamar a pastora Amélia de Amélia, vou chamar o David de David, porque eu vou me sentir à vontade assim. Então vocês também se sintam à vontade. E eu gostaria de que a Amélia se apresentasse. Quem é a Amélia, para que o nosso público aqui venha saber quem é a Amélia, porque o David, o pessoal já está sabendo, para poder a gente começar. Por favor, Amélia, fica à vontade. Amém. Hoje eu sou pastora, né? Eu sou pastora titular da Igreja do Evangelho Quadrangular, ali no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, né? Mas eu tenho uma história aí onde eu está aqui até os livros, né? Eu sou produtora de livros, como o pastor Genival, né, falou. Tirar essa nomenclatura aí é difícil. Como o Genival, né, tem falado aí, nós trabalhamos com produção de livros. Já escrevi livros para muitos autores. A maioria dos meus clientes são pastores, né? Eu escrevi todos os livros do pastor Jerônimo, da Igreja Quadrangular, escrevi todos os livros da esposa do pastor Jerônimo, pastor Flamarion, os nomes mais
conhecidos, né? Todos os livros do pastor Abílio Santana, e entre outros, né? Eu tenho uma empresa que chama SOS dos Pastores, que é uma empresa que Deus me deu para eu trabalhar nessa área de produção de livros, né? Então, eu vim de uma família muito humilde, muito, né, muito pobre, mas Deus, ele resolveu me abençoar, né? E cumprir na minha vida aquilo que a palavra de Deus fala lá no Salmo 128, que diz: do trabalho das suas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Então, essa palavra veio se cumprir na minha vida quando eu orei pedindo ao Senhor uma profissão, pedindo ao Senhor que Ele abrisse uma porta para mim. E aí Deus me tomou aí, me colocou essa profissão, abençoando o trabalho das minhas mãos, e eu me tornei escritora. Assim, Deus operando na minha vida de maneira poderosa. Comecei escrevendo alguns livros do pastor Jerônimo, depois comecei em 2005, por aí, escrevendo livros do pastor Abílio Santana, e daí para cá, né, nós temos mais de 200 clientes, já publicamos mais de 400 livros, né, de autores diferentes, cada autor já escreveu, porque escrever e coçar, como diz o outro, é só começar. Então, a pessoa, quando ela escreve um livro, ela já sente o desejo de escrever outro, e a gente já vai, um cliente, às vezes, tem 20 livros, 30 livros, 40 livros, né? Então, é um grande prazer para mim estar aqui com o pastor Gerival, e estamos publicando aí o primeiro livro dele, é Tempo de Oração, porque verdadeiramente este é o tempo, né? O tempo de oração. Por mais que nós tenhamos visto aí coisas acontecendo, esse é o tempo em que nós mais temos visto a palavra de Deus cumprindo aí. Então, é realmente o tempo de oração, o tempo de orar, né? Então, essa sou eu, pastora Amélia, tenho 2 filhas, tenho um netinho, né? E nós estamos aí para servir ao Rei. Então, é um grande prazer para mim estar aqui com vocês nesta manhã. E o endereço da sua igreja, pastora Amélia, fica lá na Bela Vista mesmo, né? Aonde? Rua de Misa, número 210, bairro Vista Alegre. Rua de Misa, número 210, bairro Vista Alegre. Vocês são meus convidados para estar ali conosco, ali nos conhecendo e recebendo aí uma palavra de Deus. Vista Alegre. É isso aí, o bairro de Vista Alegre. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui na tela o texto, Mateus 6, aqui no caso é Mateus 7, que eu vou ler. Consegue ver? Vai demorar, tá chegando com um delay aí. Já consegue ver aí, ô David? Ainda não. Demora uns 30, 40 segundinhos, né, mais ou menos, para vai chegar aí. acompanhar o delay. Deixa eu ver. É o versículo 13. Chegou agora, né? Versículo 13 e o 14. Então, essa é a contextualização do tema de hoje. Tá aí, tá chegando, né? Pronto. Aí diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque a porta estreita e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, a gente vê aqui 2 portas. No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e o versículo 14. No Mateus 6:33, que é a base, que é o ponto de partida do nosso debate, do nosso bate-papo, falando do reino de Deus. Então está mostrando: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. Reino de Deus sem justiça não existe. Pessoa está no reino de Deus sem praticar justiça, ela não está. Ela está se enganando. Porque para estar dentro do reino de Deus, ela vai saber quando ela pratica justiça. Ela pode até ser injustiçada,
mas ela não pode praticar injustiça, cometer injustiça. Os outros podem. Eu não vou prestar contas dos atos da Amélia, dos atos do David, dos atos dos amigos que estão aqui me assistindo, nos assistindo. Nem da minha esposa, nem de filhos, nem de ninguém. Mas eu vou prestar contas dos meus atos. Então, é muito individual. Não salva o filho. O pai não salva o filho não salva o pai. É muito individual e subjetivo. Então, nós estamos falando hoje sobre essas duas portas. A porta estreita, que conduz à vida, e a porta larga, que conduz à morte, e muitos são os que entram por ela. Eu quero começar aqui já chamando, convidando o David, já para destrinchar e falar sobre o reino de Deus, de uma forma geral, mas principalmente essas portas, né? São duas portas. E eu penso assim, David, e pastora Amélia, fica à vontade também para poder interromper a gente. Pode entrar à vontade, já estamos em debate. Eu penso assim, eu penso de que há uma dicotomia nessas duas portas, há uma extremidade. Porta direita, vamos dar o nome de porta direita, que é a estreita, que são poucos os que entram por ela. E porta larga, que é a porta da esquerda, de que são muitos que entram por ela. Porta da direita, essa que leva à vida eterna, que é Jesus Cristo. Porta da esquerda, muitos entram por ela. É a porta da religião, é a porta da libertinagem, é a porta de, sabe, é mais uma porta, é a porta do mundo, é a porta que conduz à morte eterna. Então, dentro dessa bifurcação, desse desenho que é formado na nossa mente, cada um que vai escolher, cada um que tem que escolher a porta que quer entrar. Isso para os que estão fora do reino, porque quem está dentro, então, não tem mais o que escolher, é só obedecer e continuar e perseverar até o fim. David. A respeito dessa ilustração que Jesus fez, né, através dessa parábola, onde ele queria conscientizar o povo, graças ao exemplo que ele utilizou, a gente ainda consegue ter um peso muito importante para os dias de hoje ainda. Porque muitos elementos que Jesus utilizava nas suas parábolas eram elementos da sua época, então a gente tem que fazer um estudo histórico, a gente tem que voltar a retroagir, entender, por exemplo, o que era o camelo, o que era a agulha, o que simbolizavam. Agora, a porta não. A porta é um conceito comum para a gente hoje ainda. E é um conceito que a gente consegue realmente, se a gente para um pouquinho para analisar o texto, a gente consegue encontrar uma aplicabilidade e entender, poxa, porta estreita, é um caminho estreito. E colocar aquela imagem na nossa cabeça e conseguir ter uma compreensão melhor. Que é um caminho apertado, como se fosse um beco, uma viela que você está passando ali, que você tem que se estreitar, que você tem que se apertar, que você tem que deixar coisas para que você consiga completar a sua passagem. Já quanto à porta larga, o caminho é tão largo que conduz para a perdição, que ainda que a pessoa ache, não, eu faço isso aqui de errado, eu sigo esse meu próprio caminho aqui, mas eu não sou igual a outros pecadores. Pessoa que faz uma distinção entre pecadinho e pecadão, entre caminhos e caminhos. Eu creio nisso aqui, mas eu também não sou completamente descrente em Cristo, em Jesus. E esse é um problema, porque hoje em dia, por causa da maneira que muitas pessoas interpretam a doutrina da graça de Deus, elas entendem que Jesus alargou o caminho, certo? O caminho era pesado, era difícil, era retrógrado, e Jesus veio para dar a graça e alargar o caminho. Não, a questão é que antes de Cristo, não importa quanto a gente tentasse se apertar pelo caminho, muitos justos tentaram, mas somente Jesus poderia ser a porta que conduziria à vida. Ou seja, o caminho que nós trilhamos hoje da fé é o caminho que todos trilharam antes, mas hoje nós temos a porta que nos leva para a vida. Todos trilharam o caminho do aperto, mas hoje, pela graça de Deus, temos direito ao acesso
a porta. Anteriormente não tínhamos. Mas o que muitas pessoas vêm confundindo subconscientemente é essa ideia, onde Jesus veio com a sua graça alargar o caminho. Agora todos podem entrar. Não, todos têm o direito, mas nem todos podem entrar. Só os que se esforçam, só os que falam, meu Deus, eu não estou conseguindo passar pelo caminho, mas que a tua graça me ajude, para que eu possa alcançar essa porta e entrar na salvação. E, por exemplo, um texto que eu me recordo aqui é Provérbios 18, quando diz que a palavra de Deus é a árvore da vida para os que nela se apegam. Os que nela se apoiam têm os seus caminhos são agradáveis, as suas veredas são de paz, porque a palavra de Deus é esse caminho estreito. É quando a gente pega ali aquelas cláusulas, aquelas condições, e não condições de se você fizer isso, você é salvo, se você não fizer isso, você não é salvo, não, mas condições de você não pode permanecer nesse seu estado atual. Para você passar por esse caminho, você também tem que se estreitar, você também tem que abrir mão, você também tem que abdicar e começar a seguir nesse caminho de estreitamento, para cada vez menos você vive e Cristo vive em você, porque só Ele que foi capaz de cruzar esse caminho com a plenitude. E se nós não seguimos o exemplo e os moldes dele, nós também não vamos conseguir. Então, realmente, eu concordo com o senhor, existe essa dicotomia, onde uma porta está num extremo e a outra porta está no outro, quantas pessoas acham que estão do lado. E é simplesmente trocar de uma faixa para outra e você tá salvo. Não, são dois caminhos. Jesus faz questão de não falar que são só duas portas, mas ele faz questão de explicar que são dois caminhos. E, ora, quando a gente vai viajar, a gente sabe que geralmente a gente não tem dois caminhos paralelos. Se a gente entra numa via, numa BR, a gente pega ou para caminho A ou para caminho B. Tem pontos onde se cruzam. E daí, muitas vezes, no ponto que a pessoa está mais baixa lá no mundo, ela se encontra num momento de Deus chama ela e fala, olha, sai desse caminho largo e vem para o caminho estreito. Muda a sua vida, muda os seus conceitos. Mas a gente sabe também que a maioria das vezes cada caminho leva para um final. E às vezes também não adianta somente tentar bifurcar e sair do caminho errado. Tem que voltar. Voltar. Como o próprio Cristo orienta lá no Apocalipse. Lembra de onde caíste, volta. Ou seja, tem que voltar a fazer um retorno lá atrás para conseguir mudar de caminho. Então, muitas vezes a gente costuma pensar na parábola somente como duas portas, mas também são dois caminhos. Esses dois caminhos são extremamente opostos. Enquanto um leva à salvação, o outro leva à perdição. Interessante, Amélia, de que a porta, por si só, ela separa, né? Você vê que a porta, Sim, ela exatamente. separa. Que essa porta é Cristo, né? E uma pessoa servir Cristo, ela tem que ser separada, que é símbolo, sinônimo de santidade, santificação, que sem a santificação não vereis a Deus. Então, você vê, eu estou aqui nesse estúdio aqui de improviso, mas tem uma porta ali e tem outra porta aqui. Uma porta que separa para o banheiro, depois dessa porta é o banheiro, depois daquela porta é um corredor, depois da porta da casa é a calçada, a rua e vem. Quer dizer, a porta por si só, ela é subjetiva e ela separa. Exatamente. E essa porta é justamente as portas, né, que nós temos que tomar uma decisão, né? Então, existem duas portas diante de nós, né? Dois caminhos diante de nós, e nós temos a decisão de decidir, a decisão de decidir qual porta que nós vamos entrar, qual caminho que nós vamos entrar. Nosso Deus é um Deus poderoso, a Bíblia diz que o Senhor ele está à porta e ele bate nessa porta, né? E ele bate para quem abrir, ele entrar, né? E assim, dessa maneira também, nós sabemos, Jesus sendo essa porta, nós temos que tomar a decisão. O caminho é lá, né? Mas o caminho para Jesus, o caminho para entrar no reino de Deus é um caminho apertado. É um caminho que nós vamos ter que deixar algumas coisas, vamos ter que haver, igual o David acabou de falar aqui, nós temos que seguir uma porta ou uma outra, seguir no caminho ou no outro. Não tem como seguir nos dois, não tem como você andar nos dois caminhos, né? Tem que tomar uma decisão. Você toca num ponto de que é fundamental essa decisão, que é o poder do livre-arbítrio. E Deus não força ninguém. Muito bom. Não força ninguém.
Nosso Deus não força ninguém, ele deixa você livre para escolher. Né? Você escolhe qual o caminho que você quer andar. Você tem que entender que no caminho que leva à salvação, que nós estamos falando aqui de reino de Deus, né, uma decisão. Tudo está na decisão. Jesus não força ninguém a nada. Jesus te deixa essa opção, né? Ele deixa essas duas portas para você escolher qual você quer seguir. Uma, ele diz que conduz à vida, e outra, ele diz que conduz à morte, né? Mas você que decide. Se você quer o caminho da morte, é o caminho da morte. Se você quer o caminho da vida, é o caminho da vida. E aqui, igual nós estamos falando, Mateus 6, né, pastor? Sim. Mateus 6, 33, diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Não adianta você querer colocar as outras coisas em primeiro lugar. Em primeiro lugar na sua vida tem que estar o reino de Deus. Porque é o reino de Deus que vai trazer para você a bênção que você precisa. É o reino de Deus que vai trazer para você a prosperidade que você precisa. É no reino de Deus que você vai encontrar a resposta, né? Aqui em Mateus capítulo 6, 33, está dizendo assim, Senhor, não vos preocupeis, não andeis preocupados, inquietos, né? E aqui ele fala assim, não andeis inquietos no versículo 31, com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, porque ele sabe de certo que o vosso Pai, nós temos um Pai, e o nosso Pai, ele já sabe o que nós precisamos, né? Por isso, pastor, neste caminho, nesta porta, já está tudo que você precisa. O Senhor, ele está dizendo de certo que vosso Pai, aqui em Mateus 6, 32, 31, fala, de certo que vosso Pai sabe. Ele sabe que você precisa de vestir, ele sabe que você precisa de comer, ele sabe que você precisa de todas essas coisas. É um caminho estreito, é uma porta estreita, mas é uma porta, um caminho que tem tudo que você precisa, que tem vida, né? Que tem vida, tem tudo que você precisa, já está ali. Deus já preparou para você tudo que você vai precisar para essa caminhada até o reino de Deus, né? E ele diz de certo, né? Não tem dúvida. Entrou nesse reino, quando você entrou nessa porta, passou por essa porta, seguiu esse caminho. Porque a gente vê quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São três adjetivos. Caminho, verdade, vida. Eu amo falar sobre isso. Vocês podem me interromper, por favor. Eu amo falar sobre isso porque a gente vê lá atrás, na aliança antiga, na velha aliança, no Velho Testamento, quando o Senhor entrega para Moisés o tabernáculo. E quando ele entrega o tabernáculo, ali no tabernáculo, santuário, estão todas as peças que vão formar o reino de Deus nos dias de hoje. Quando a gente vê a própria construção, quando levantava-se a tenda, a primeira porta ficava de frente ao sol. Quando o sol nascia dando já luz para essa porta. E essa primeira porta é justamente o caminho. Eu sou o caminho, a primeira porta. Depois, quando você entrava no santuário lá da velha aliança, deparava com um altar. Que esse altar para nós hoje é o Monte Calvário, é o sacrifício de Cristo. Naquela época era morto um cordeiro, hoje foi morto Jesus Cristo. Quando você passa por essa porta, nessa trajetória indo para o Santo dos Santos, que é a eternidade, que é a vida eterna, então você vai ver uma trajetória. As pessoas saindo do deserto, entrando por essa porta que é caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, que é a porta. Aí vem dentro, entre uma porta e outra, tem o sacrifício, o altar de sacrifício, e tem uma pia, que essa pia era justamente na época lá, para os sacerdotes que estavam sujos de sangue ou impuros, eles se lavavam para entrar no lugar santo, na santidade. E aí tinha a próxima porta depois da pia. Depois da pia tinha uma porta, que essa porta chama-se verdade. Então ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Olha agora a segunda porta verdade. Essa segunda porta verdade, dentro dela, é um espaço da santidade, que tem a mesa com 12 pães e tem
o candelabro com 7 candeeiros, que é a igreja, que somos nós hoje. A igreja já está presente lá atrás, em forma desse candelabro. 2000 anos de igreja que nós estamos, 2000 anos de graça que nós estamos. E aí, quando você passa pela mesa e pelo candelabro, então você tem o altar de incenso. Esse altar de incenso, onde queimava o perfume, a essência, queimava essas ervas e o perfume exalava. A terceira porta, que é a vida. Quer dizer, a primeira porta, caminho, segunda porta, verdade, e terceira porta, vida eterna, que é a eternidade. Que esse véu foi rasgado quando Cristo Jesus morre. E rasgou esse véu agora para não somente os sacerdotes, ou somente aqueles da tribo de Levi que poderiam entrar, ou o sumo sacerdote, mas todos, americano, sul-americano, africano, judeu, todos terem acesso a essa eternidade, que é o reino de Deus, que o Senhor vai vir agora com a sua segunda vinda, inaugurar esse reino para que todos que aceitarem Ele como Salvador, como caminho, possam entrar e estar vivendo a vida eterna. Promoção Natal Dourado Ferreiro Rocher. Acesse o site e envie uma mensagem para Natal mais dourado. Essa analogia que o senhor fez aí a respeito do tabernáculo é muito interessante, porque realmente Jesus, ele, nas suas descrições, ele parece agregar sobre si toda essa responsabilidade do tabernáculo, da santidade e da santificação. Mas não obstante isso também, não só considerando esse fato, ele também nos faz um chamado à santidade. Por exemplo, ele cumpriu toda a justiça, mas também nos chama a ser justos. Ele cumpriu toda a santidade, mas também nos chama a ser santos. Ele se fez a porta, ou seja, ele é o escopo do que é o cumprimento. Só que, se eu quero também poder viver nesse cumprimento, eu tenho que passar por ele. E se ele é tudo isso, como eu vou adentrar nesse reino dele sem eu cometer esse esforço, sem abnegar da minha vida? Exatamente. E interessante sobre isso que você está falando, David, que para você entrar nessa porta, você vai ter que fazer o mesmo que Jesus fez. Eu me lembro aqui, você falando aí, eu me lembro que certa vez a Bíblia diz que uma certa mulher chegou para Jesus e falou com ele assim: Senhor, quando o senhor estiver lá, o senhor podia deixar um filho meu sentado do lado direito, ou sentar do lado esquerdo? E aí o Senhor Jesus, ele fala assim com aquela mulher, fala assim: por acaso ele pode beber da taça que eu bebi? Ou seja, ele pode seguir o caminho que eu segui? Ele pode trilhar o caminho que eu trilhei? Ele pode se abdicar das coisas que eu abdiquei? Ele vai realmente beber do cálice? Ele vai realmente seguir os princípios que eu segui? Porque Jesus veio obedecendo ao Pai, né? Quando ele está ali no Getsemane, ele fala assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. No entanto, seja feita a tua vontade, né? Então, quer dizer, eu não tenho vontade própria. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. Então, esse caminho estreito, essa porta estreita que nós falamos, ele tem alguns princípios, né? Ele tem alguns princípios que nós temos que seguir e obedecer, assim como Jesus também seguiu, assim como Jesus também obedeceu, assim como Jesus também abdicou da sua própria vida para seguir uma vida direcionada por Deus, né? Mas uma coisa eu garanto: por mais estreita que seja a porta, por mais estreito que seja o caminho, é o caminho que conduz à vida. É o caminho onde você vai encontrar vida, onde você vai encontrar saúde, onde você vai encontrar paz, onde você vai encontrar prosperidade. É o caminho que Deus preparou, como diz aqui o pastor Genivaldo, né? Sobre o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele mostra toda essa transfusão aí, né? Ele mostra toda essa trajetória, mostrando aqui, né, o Santos do Santo, mostrando ali toda essa trajetória
que foi preparada para nós. Então, não é um caminho que você entra e você não sabe o que você vai encontrar. Este caminho ele foi preparado, né, pastor? Ele foi preparado, Deus preparou, tudo que tem nele foi preparado para você. Deus já sabe, né, como diz aqui Mateus 6,33, ele sabe tudo que você precisa e ele já deixou preparado neste caminho. Você pode entrar tranquilamente, né? Você pode entrar tranquilamente por essa porta, por esse caminho, porque mesmo ele sendo um caminho estreito, uma porta estreita, ele com certeza tem tudo que você precisa. Pode ficar tranquilo. Amém? Amém. Um ponto interessante também para a gente caminhar para próximo de uma conclusão, né, aqui, é que a gente às vezes tem essa dificuldade, igual a gente estava tratando isso, de considerar essa decatomização. A mentalidade da época de Jesus, a mentalidade dos rabinos que transmitiam o conhecimento eclesiástico na época, era justamente essa mentalidade de propor, às vezes, 2 pontos de uma maneira diferente. Então, por exemplo, Jesus, ele em outro texto, não vou me recordar exatamente a referência, mas ele se trata com uma porta e fala: aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Então, ele ali está propondo um contraponto como se fosse algo fácil, algo simples. Do mesmo jeito, também ele vai e fala em outro lugar: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Poxa, então num lugar ele fala que é extremamente difícil, no outro lugar ele fala que é leve, que é fácil, que é bom. Justamente, a gente tem que ter o ponto ponderativo da consciência que existia na época. Quando a gente olha e vê, por exemplo, Paulo falando: tenho para mim que a leve e momentânea tribulação produz um peso eterno na glória, ele não está falando que a tribulação, que ele tanto cita, que ele tanto explica o seu sofrer nas suas cartas, ele não está falando que aquilo não é nada, que aquilo é ok. Não, ele sabe o quanto é doído, o quanto é difícil, mas contrapondo com o eterno peso da glória que está prometido, aquilo não é nada. E essa que é a visão que a gente tem que ter. Não é a visão somente de, eu vou ter a consciência também que o que está sendo produzido de efeito, no sentido de causa e efeito, no reino de Deus é muito maior. Claro, todo aquele que serve a Deus, ele colhe, não somente aqui, como também no porvir. Mas, não obstante isso, a gente tem que compreender que, às vezes, o sofrimento pode nos parecer que não vale a pena, mas é porque nós estamos contrastando as coisas erradas. Então, por exemplo, às vezes a gente pode olhar: poxa, mas eu me dedico tanto à minha profissão, eu me dedico tanto ao meu trabalho, e eu não vejo o resultado aqui financeiro, eu não vejo aqui o resultado prático, eu não sou reconhecido, eu não sou validado. Mas tudo isso vai produzir um eterno peso na glória, porque quando a gente serve verdadeiramente ao nosso semelhante, como servimos a Deus, a gente vai produzindo um peso para com Deus. Ainda que o nosso semelhante nos honre ou deixe de nos honrar, com Deus nós estamos nos agregando, nós estamos crescendo. Então, esses contrapontos que a gente tem que considerar, que é a forma de ver. Quando a gente pega o Apocalipse, a gente vê que as promessas que Jesus faz às suas igrejas ali são promessas grandiosas. Aquele que vencer se sentará no trono comigo, porque eu também venci. Mas, não obstante isso, ele fala também do sofrimento. Olha, se prevaleceres, se sofreres. Paulo, quando ele orienta Timóteo, ele não vira para Timóteo e fala: pare de sofrer, mas sim sofre as aflições. Porque a gente tem que compreender e saber sofrer, e saber falar: olha, eu estou passando por esse caminho estreito, eu passo por ele com alegria. Eu passo por esse sofrimento, por essa tribulação com alegria. Eu glorifico a Deus, porque eu sei que em tudo isso eu posso estar perdendo materialmente, posso estar perdendo humanamente falando, mas quanto a Deus, quanto ao ministério que Ele tem para minha vida, eu estou agregando. E aí sim a gente vai conseguir fazer a mesma ponderação que Paulo fez. A leve e momentânea tribulação, ainda que a tribulação seja aquela coisa agoniante, angustiante na nossa alma, ela é leve e ela é momentânea. Mas o peso eterno da glória, não há como comparar. Quer dizer, Que legal, né? Esse debate, esse assunto, mas foi muito legal. E é por esta razão que eu trouxe para todos vocês, mais uma vez, e esse debate ele está aqui dentro do canal, é tempo de oração dentro dos vídeos, embora são mais de 1000 vídeos que nós já temos aqui dentro do canal, é tempo de oração.
Mas tem no playlist, tá no playlist, tem os estudos, tem muita coisa boa aí aqui dentro do canal. E eu quero dizer para você que esse canal é uma oportunidade para que você possa encontrar essa porta que é Jesus Cristo, o Senhor, para que você possa entrar nesse reino de Deus, para que você possa ter grandes experiências com Deus. Amigos, todos os dias nós temos aqui o SC519 e eu quero até fazer uma convocação a todos os que estão fracos espiritualmente. Vocês que estão fracos espiritualmente, não está conseguindo orar, jejuar, se consagrar, se santificar. Então, eu diria para você vir e durante 7 dias consecutivos, você acordar às 5 horas e você orar conosco às 5h19. Justo 5h19 a gente começa a oração. E aí você buscar em Deus nesse propósito essa riqueza espiritual. Como o propósito do SC519 é riqueza. A todo homem a quem eu dei riqueza. Então esse SC519 é Eclesiastes 5:19. Vai aí agora no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, para você ver. Então, nesse livro, capítulo de Eclesiastes 5:19, fala da riqueza. Eu não estou falando de riqueza de bens materiais e nem de poder, estou falando da riqueza espiritual. Você poder falar com Deus e Deus te responder e haver esse diálogo, essa comunhão de você com Deus, isso é uma riqueza muito grande. Tá bom? Então, todos os dias nós estamos nesse propósito e eu quero convidar você que está fraco espiritualmente para poder você se rejuvenescer, renovar suas forças ao amanhecer do dia. Tá bom? É isso aí. Nós vamos encerrando então por aqui. Eu vou interromper aqui a nossa participação, a nossa programação, mas não deixa de escrever agora. Escreve, você que não escreveu ainda, que esse ano de 2024 vai ser o maior, o melhor da sua vida, o ano mais próspero. E faça por onde? Faz sua parte. Deus abençoe a todos. Se você quiser ajudar o canal, tá aqui, ó, ajude a manter o canal. O Pix é esse aqui, tá? Se você quiser adquirir os livros, né? Ou o livro, por enquanto é o livro, está sendo lançado só esse. Então aqui está a plataforma, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Isso para você que quer participar comigo nas redes sociais, está aqui no canal do YouTube, como também no Facebook, PR Genival Lira, e no Instagram também, PR Genival Lira. Né? E se você quiser entrar nesse grupo de oração, se você quiser fazer parte desse canal, desse grupo de oração pelo WhatsApp, eu vou deixar também aqui o link e aí você pode entrar. Aí o que vai acontecer? Todos os dias eu estarei enviando para você o link da oração, tanto de manhã às 5 horas da manhã, como também à noite às 18 horas, fora de vez em quando eu estou entrando para trazendo alguma coisa nova que Deus me dá. Deus abençoe a todos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e eu tenho certeza de que tudo vai dar certo na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.